Bom dia, saudação a todos nesta manhã tão maravilhosa de domingo. Quero trazer aqui um texto bíblico, talvez um texto bíblico assim um pouco emblemático, mas vamos entender a palavra do Senhor e falar de Jesus de uma forma diferente. Como assim? O Senhor quer mudar a história, a palavra de Deus? Não é diferente no sentido de uma forma mais emblemática, que talvez as pessoas de menos conhecimento não entendam. Mas no capítulo 1 de João, no versículo de número 1, nós temos uma palavra que diz assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso aqui está falando das duas pessoas, do Filho e do Pai, ou seja, do Pai e do Filho. Aqui está dando uma afirmação de que Jesus estava no princípio. Esse princípio aqui é no eterno passado. Jesus já estava lá no princípio junto com Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui o escritor escreve dizendo que no princípio ele era o verbo. Verbo, os irmãos sabem, todos que estudam sabem que o verbo é uma palavra, Isso dá uma conotação no contexto de que Jesus, ele é a palavra. Aqui no mesmo livro, no Evangelho de João, ele diz, eu e a minha palavra somos um, porque ele, Deus, é uma só pessoa, entendeu? É um pouco meio complicado de entender, não temos muito tempo para explicar, porque o vídeo é curto, mas quero te dizer que no princípio Jesus era apenas a palavra, porque a Bíblia, o versículo 2 diz que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, tudo no princípio foi feito, toda a criação Jesus estava lá fazendo, Deus simplesmente falava e ele agia, reagia fazendo, entendeu? Fazendo as coisas. Imagine assim, Deus dizendo assim, haja terra, Jesus ia lá e fazia, haja isso, e foi criando todas as coisas. Ele diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, se você ler na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, lá vai estar escrito assim, que no céu são três que testificam, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Você vai ver lá desse jeitinho, que no céu são três que testificam, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. No meio está a frase palavra. Se Jesus não fosse, ele e a palavra dele não fosse a mesma, Jesus dizia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas está lá, o Pai, o Verbo, que é a palavra, e o Espírito Santo. Então, está aqui a confirmação da Trindade, que na Bíblia não tem a palavra realmente Trindade, mas existe as três pessoas santíssimas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui esse texto está dizendo, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, porque ele e Deus é um só. Então, automaticamente ele e a palavra, eles são um, ok? Não se confunde, a Bíblia é a palavra de Deus. Guarde essa palavra no teu coração, entenda ela, estude para que você seja uma pessoa mais sábia nas Escrituras Sagradas, ok? Um abraço a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor.